Bom, olá a todos, aqui é o professor Márcio Carneiro, do programa de pós-graduação em comunicação profissional, e hoje eu vou trazer uma outra ferramenta dos métodos digitais que é muito pouco conhecida pela área da comunicação, né? Se eu te disser, por exemplo, que isso aqui que você está vendo é um modelo que me ajuda a entender a disseminação, originalmente, né, de um vírus ao longo de uma rede, dentro de uma rede, mas que eu também posso utilizar para entender, por exemplo, a disseminação de fake news, né, dentro de um grupo de pessoas, tá? Trabalhando com algumas variáveis, de forma que o modelo possa me ajudar a entender essa dinâmica complexa das redes sociais. Você acredita nisso? Então, vamos dar uma olhada nessa metodologia, né, chamada de ABM, Agent Based Modeling, né, ou modelagem baseada em agentes, tá? Traduzindo para o português seria MBA. Esse é um tipo de ferramenta, né, muito pouco conhecida na área da comunicação, mas muito utilizada em outras áreas, né? Inclusive até áreas das ciências humanas, né, como arqueologia, por exemplo. Né? Recentemente foi lançado um livro mostrando possibilidades de uso de ABM, né, em pesquisas arqueológicas, né? Enfim, quando é que eu uso ABM? Quando é que é útil para mim? Quando eu posso, quando eu preciso, vamos dizer assim, entender determinados sistemas complexos, né? Ou seja, onde um conjunto grande de elementos, de agentes vai interagir e essa interação, né, vai gerar, né, um estado desse sistema novo, vamos dizer assim, né, uma dinâmica nova, tá? A frase, né, mais emblemática relacionada com sistemas complexos, né, com a teoria da complexidade, é que a soma dos elementos individuais é diferente do todo, ou seja, o todo, né, quando está nessa dinâmica, ele não pode ser descrito apenas pelas atitudes individuais de cada um. Na realidade, é o conjunto de ações que vai gerar uma dinâmica nova, uma sinergia, né? E com a ABM eu consigo tentar simular esse tipo de situação e principalmente receber, né, observar padrões e ter insights, né, dessa dinâmica, né, dinâmicas complexas, dinâmicas que envolvem muita gente, tá? Então assim, eu trabalho com a ideia de modelos, né? O que é um modelo? O modelo em tese é uma simplificação, né? Então assim, quando eu penso usando esse sistema aqui, né, quando eu clico setup, ou seja, quando eu inicializo o sistema, eu posso definir algumas coisas. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com um grupo de 300 pessoas. Poderia ter um grupo, né, de um pouco menor, tá? De 100 pessoas ou de 150 pessoas. Né? Então eu posso definir, né, no meu modelo, né, esse grupo. Observe que se eu der setup de novo, eu vou ter um grupo de pessoas menor, tá? Posso botar também um grupo mais numeroso, tá? Aqui eu estou setado até 500, tá? Então se eu fizer 500, eu tenho então essa rede, né, esse grafo com 500 elementos, que seria, quer dizer, para que eu estou usando esse modelo? Então eu tô adaptando esse modelo para entender disseminação de uma notícia falsa numa rede de pessoas, né? Via WhatsApp, via redes sociais. Então, assim, aqui você vai, cada pontinho azul, então vai ser uma pessoa que está conectada numa rede. Ao todo, aqui então teria 500 pessoas nesse grupo, tá? Que vai ser infectado pela fake news, tá? Eu tenho uma média de conexões por cada elemento, que eu estou colocando 6, é uma média razoável, né? Ou seja, cada elemento desse grupo se conecta, né? Ou virtualmente ou pessoalmente, né, com 6 outras pessoas, né? Então são essas pessoas para quem ele vai poder eventualmente compartilhar fake news ou não, tá? E eu posso colocar aqui, né, uma quantidade inicial, vamos dizer assim, de disseminadores das fake news. Aqui eu estou colocando apenas 3, justamente poderia botar mais, tá? Ou seja, se eu colocar isso aqui, ó, eu já partiria de um conjunto muito grande, né, de pessoas que estão gerando ou compartilhando essa fake news. Mas eu vou botar 3, vou botar um número pequeno, né? Vou até botar menos, né? Posso botar uma pessoa e botar o setup de novo, então apenas esse vermelhinho aqui. Então observem que eu preciso, na realidade, para começar a dinâmica, apenas de um, né, de um disseminador. Né? Na realidade, a gente sabe que fake news hoje, em algumas situações, é uma espécie de indústria, então eu não tenho realmente um, eu tenho bem mais gente iniciando o processo, né, inclusive de uma forma sincronizada. Vou colocar aqui o número 4 só para você entender. Então, 1, 2, 3, 4. Esses 4 vão iniciar o processo. As outras variáveis, né, e assim que a IBM tem
a sua utilidade para a gente poder fazer simulações, né? Então, assim, imagina, né, como seria difícil fazer uma pesquisa ouvindo as pessoas, né, sobre determinados fatores para entender, né, como elas agem e tal. Então, assim, a BM me permite fazer uma abstração sobre essas, vamos dizer assim, sobre todas essas dificuldades e simular um mundo, né, onde eu posso mexer nessas variáveis, tá? Vou já falar delas aqui, e com isso ver os resultados, né, a partir das alterações dessas coisas que impactam esse sistema, né? Daí o interesse, por exemplo, para a comunicação, que hoje está muito interessado em estudar redes sociais, né? Como essa ferramenta é interessante. É engraçado, por exemplo, também como ela é ignorada, né? Pela maioria, pela grande maioria dos pesquisadores. Não conheço, acho que ninguém que use, né? Assim, de repente pode ter, mas o pessoal hoje está meio fascinado com análise de redes sociais, que gera aqueles gráficos bonitinhos, coloridos e tal, que também tem um valor, né, claro, de interpretação interessante para alguns casos, né? Entretanto, aqui eu consigo estabelecer uma dinâmica. Por quê? Porque aqui eu consigo ver as coisas, o sistema mudando ao longo do tempo, tá? Ou seja, eu trabalho com ciclos aqui, ou seja, eu posso estabelecer, eu posso contar uma quantidade de ciclos qualquer, ou seja, eu vejo o sistema mudando ao longo do tempo. Esses ciclos podem ser horas, podem ser dias, podem ser meses, você interpreta do jeito que você quiser, você configura do jeito que você quiser, tá? E a partir daí eu consigo ver uma dinâmica, tá? Aqui, eu ainda do modelo original, né, a gente tem 4 variáveis que a gente pode adaptar para a ideia da fake news. Uma seria a probabilidade da fake news, no caso do vírus, que eu estou considerando a fake news como um vírus nessa rede, se espalhar, tá? Então eu posso colocar ela muito baixa, né? Uma chance, por exemplo, dela se espalhar muito pequena, ou uma chance maior. Vocês vão ver já já, né? Eu sem mexer em mais nada aqui, ó. Só vamos fazer um experimento aqui só para você entender. Vou colocar primeiro uma chance de espalhamento, né? De contágio, tá? Bem pequena. Vou dar go aqui e você vai ver aqui o processo acontecendo, tá? E aqui o gráfico, onde a linha azul são as pessoas que não foram infectadas, ainda que não foram atingidas pela fake news, a linha vermelha é o pessoal que está replicando fake news, que está infectado, tá? E aqui a linha cinza seria o pessoal que passou por esse processo, mas evoluiu e hoje não faz mais, né? Ou é muito mais crítico em relação a fake news. Observem que aqui, ó, até a fake news se extinguir, né? Eu passei por 730 ciclos, ou seja, é só para você entender sempre que eu tenho esse processo ao longo do tempo. Se eu pensar aqui em 730 como se fossem horas, né, numa rede social, então eu vou ver que no início, né, a fake news ela vai, o número de pessoas que não foi atingida desce rapidamente, o número de pessoas atingidas aumenta rapidamente, até que começa a haver uma espécie de equilíbrio ao longo do tempo, as pessoas vão se desinteressando por essa fake news, né? E aí ela vai, né, decrescendo, tá? E eu tenho no final das contas um número maior de pessoas que estão em cinza, que seriam pessoas que não estão, vamos dizer assim, resistentes a essa fake news, não se interessam mais por ela. Mas aqui, observem aqui, 730 ciclos, né? Se eu mudar aqui, ó, a chance do vírus se espalhar, ou seja, né, eu vou aumentar aqui agora para 36%. Vou fazer a mesma coisa e vou dar go. O processo é muito mais rápido porque, no caso, a fake news, né, eu estou trabalhando com uma taxa de contágio muito maior, né? Então, vamos ver quanto tempo, quantos ciclos, né, o mesmo processo, ou seja, de extinção dessa fake news vai demorar, vai acontecer, né? Então, eu já tenho uma mudança aqui, né? Uma quantidade um pouco menor de ciclos, tá? Mas aqui no gráfico eu tive uma disparada, ou seja, a fake news se espalhou, né, logo nos primeiros ciclos muito mais rapidamente, tá? E também depois, claro, como ela atingiu mais gente mais rápido, ela foi também decrescendo mais rapidamente do que na outra situação. Então observem que eu consigo, né, mexendo nessas variáveis, simular dinâmicas de espalhamento para essa fake news que vão me ajudar a entender o que, por exemplo, pode acelerar o processo, o que pode
reduzir o processo, o que pode, por exemplo, diminuir o tempo para que essa estabilidade aqui, para que esse desinteresse se estabeleça. Por exemplo, né, se eu colocar aqui, eu tenho uma variável aqui que no caso do vírus seria a chance da pessoa se tornar resistente àquela fake news, não querer mais saber dela. Aqui ela está com 20%. Se eu aumentar isso para 50%, ou seja, se eu disser que eu tenho agora, né, uma quantidade ou uma chance das pessoas se desinteressarem por aquela coisa de um jeito mais forte, o que vai acontecer? Vou dar de novo o início, o start, o sistema vai contando. Então, o que observa é que o que eu vou ter aqui é uma coisa ao longo do tempo, tá? O tempo vai passando até que o processo se extingue. Observem que quando a minha chance, quando eu mexi aqui na chance de me tornar imune, me tornar desinteressado, eu tenho o mesmo processo de extinção da fake news, né, numa quantidade de ciclos muito menor, ou seja, em menos tempo, tá, essa coisa vai se acabar. E aí a gente começa a pensar em outros fatores, né, que podem impactar esse sistema. Por exemplo, como é que eu aumento essa chance de ficar resistente ou de ficar desinteressado? Por exemplo, sendo impactado por matérias ou publicações que falem sobre o problema das fake news, né, que tragam, né, matérias checadas, né, ou seja, a própria atividade jornalística aqui, ela vai impactar essa chance de resistência aqui. E a partir daí a gente começa então a entender como o modelo pode nos ajudar a efetivamente, com dados empíricos, nos mostrar correlações entre fatores, né? No caso aqui, a situação do jornalismo. Tá? Observem, por exemplo, aqui o que vai acontecer se eu mudar agora o número médio de conexões, ou seja, se eu gerar a mesma coisa, não vou mexer em nada mais, mas vou partir de uma rede muito mais conectada. Tá? Vou botar aqui, eu estava com 6, né? Vou botar 27, que já é bastante, né? Ou seja, cada membro, né, dessa rede agora ele está muito mais conectado. O que poderia simular, por exemplo, a situação de uma rede social, né, que naturalmente as plataformas elas incentivam as conexões, né, elas estão sempre te oferecendo novas conexões, essa pessoa pode ser seu amigo e tal. Então isso aqui pode acontecer de uma rede social. Vamos ver o que acontece no processo quando eu tenho uma rede mais conectada com os mesmos outros fatores, inclusive o ganho de resistência, né, de 49%. Observem que o tempo do processo muda aqui também, mudou um pouco. Tá? Observem que aqui, ó, como a curva, aqui rapidamente, ó, com 10 ciclos, ou seja, em 10 horas eu teria, né, essa fake news sendo espalhada muito mais rapidamente. Né? Não sei se você vê aqui, ó, a linha vermelha ela está subindo aqui muito mais acelerada, ou seja, a rede mais conectada, ou seja, uma plataforma de mídias sociais, né, até pelo seu interesse comercial, ou seja, de aumentar a rede, né, ou seja, é um fator que vamos dizer, uma métrica que está associada ao sucesso de uma plataforma de redes sociais, ou seja, o crescimento dos seus usuários. Então, eu tenho a plataforma o tempo todo e o algoritmo o tempo todo trabalhando para que essa rede cresça, ou seja, para que as pessoas fiquem mais conectadas. Só que isso me gera um efeito colateral, ou seja, quando eu lanço uma fake news nesse sistema, eu tenho uma situação onde ela se espalha com muito mais rapidez. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vejo como eu posso associar a forma de, né, o quão hiperconectados estão as pessoas hoje, né, e que me explica, por exemplo, a velocidade com que esses processos acontecem, tá? Então, assim, aqui eu estou dando apenas uma introdução para você entender o potencial da ferramenta, de como ela é útil, né, como modelo, lembrando sempre que modelos são simplificações, tá? Claro que o mundo real considera, né, as coisas acontecem com muito mais variáveis, tá? Mas o modelo pode nos ajudar. Normalmente os modelos são criados de forma simples e depois você vai deixando ele mais complexo. Então aqui eu estou pegando um modelo que pode ser usado para epidemiologia, que pode ser usado, por exemplo, para a disseminação de um vírus nos e-mails, por exemplo, né, como se fosse um spam, uma coisa, né, dentro do seu e-mail, e aqui eu estou utilizando ele para pensar fake news. Tá? Então aqui o objetivo principal é mostrar essa ferramenta dos métodos digitais totalmente, né, ou bastante desconhecida, tá? E
que a gente pode, e eu entendo que deva, né? Tenho falado disso já há um certo tempo nos textos que eu faço, né? Mas é importante que os pesquisadores da comunicação pensem numa espécie de, sempre que possível, numa espécie de expansão metodológica. Não é zerar ou desconhecer o que já existe, o que já funciona, mas pensar que eu tenho situações onde para eu realmente entender, ou pelo menos ter uma chance de entender determinadas dinâmicas, principalmente dinâmicas onde eu tenho, né, aquelas coisas ligadas ao Big Data, volume, velocidade, variedade de coisas, né? Não dá para pensar essas coisas manualmente ou apenas com o que eu imagino que seja e tal, né? Eu preciso de insights, preciso de ferramentas que me ajudem a entender essa dinâmica. A BM é uma delas, né? E eu espero que você tenha gostado dessa possibilidade. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? E obrigado pela sua atenção e até a próxima.